Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Que bom que estamos juntos mais uma vez para meditarmos as leituras da missa desse domingo. Vamos então à primeira leitura, Atos 8, do versículo 5 ao 8 e depois do versículo 14 ao 17. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo, ou seja, ele saiu das fronteiras de Jerusalém e entrou na Samaria. Então o evangelho extrapolou os limites de Jerusalém. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. Olha só, todos unânimes o escutavam. Aí tem uma explicação, mas por quê? Porque, pois, viam os milagres, os carismas do Espírito Santo. Filipe, um homem cheio do Espírito Santo. Então, aconteciam os carismas, os milagres, a libertação de demônios, as curas. Veja só, vamos continuar aqui. Pois viam os milagres que ele fazia. Versículo 7. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Dom de cura, dom de milagres, carismas do Espírito Santo. Agora vamos, aí diz assim: era grande a alegria naquela cidade. Aonde há Deus, onde há Jesus, onde há o Espírito Santo, há alegria. Alegria é fruto do Espírito. Agora vamos passar para o versículo 14. A notícia de que Filipe estava evangelizando ali na Samaria chegou em Jerusalém. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Veja aí também como que Pedro já aparece como uma liderança entre os apóstolos. Então foi para lá Pedro e João. E interessante também, porque eles não dizem assim, aceitaram a pregação de Filipe. Não. Eles acolheram a palavra de Deus. Vamos lembrar que naquela época, a Bíblia que existia era só o Antigo Testamento. Portanto, a pregação dos apóstolos já é chamada aqui de a palavra de Deus. O que eles estavam pregando já era considerado a palavra. Nossa, eles acolheram a palavra de Deus. Eles ouviram Filipe, aceitaram Jesus, aceitaram que Jesus é o Senhor, que Jesus está vivo, que ele é filho de Deus. Eles acolheram a palavra de Deus. Versículo 15. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para quê? Para que recebessem o Espírito Santo. Isso é muito forte, irmãos. Olha, eles acolheram Jesus, acolheram a palavra, ótimo, mas precisa de uma graça a mais. Precisa que venha o defensor, aquele prometido por Jesus. Precisa que recebam o Espírito Santo. É preciso clamar, vem Espírito Santo sobre mim e vem Espírito Santo sobre a igreja. Continuando aí, versículo 16. Porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles. Eles apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Então, o primeiro momento, a introdução na fé, o batismo já tinha acontecido. O batismo em nome do Senhor Jesus. Mas ainda não tinha descido sobre eles o Espírito Santo. Versículo 17. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que maravilha, irmãos, poder ministrar essa graça, não só de levar a palavra, mas levar também o batismo no Espírito. Eu estou aqui ministrando a palavra. Eu peço a Deus que lhe conceda essa graça também, de que você seja batizado com o Espírito Santo, batizado no Espírito Santo. Que você vá além do conhecimento. Eu conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia, ótimo, mas você já recebeu a força do alto, o prometido do Pai, o Espírito Santo? Eu rogo a Deus que você também viva essa experiência, não só nesse momento, mas todos os dias. Que você também, em nome de Jesus, receba o Espírito Santo. Amém. Vamos ao Salmo responsorial, Salmo 65, 66. O refrão do Salmo diz assim: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Esse ó terra inteira
já está sublinhando o que acabara de acontecer aqui na primeira leitura, que o Evangelho extrapola os limites de Jerusalém e começa a ir para além das fronteiras de Jerusalém, para outros povos, porque o destino do Evangelho é ir para a terra inteira, para todos os povos, para todos os países, para que todos aclamem o Senhor. Vamos ao Salmo. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus, como são grandes as vossas obras. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, ele domina para sempre com poder. Dominus. O Senhor, ele domina para sempre com poder. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que ele me fez. Que coisa linda. Vou contar-vos todo o bem que ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, e nem afastou para longe de ti o seu amor. Deu até rima aqui, irmãos. Que coisa linda. Não rejeitou minha oração e meu clamor, e nem afastou para longe de mim o seu amor. Fica claro aqui neste salmo, irmão, que Deus nos atende não porque mereçamos, mas porque Ele nos ama. Ele não afastou para longe de ti o amor que Ele tem por você. Então você pode sim clamar ao Senhor, pedir suas graças. Ele não vai olhar o seu merecimento, Ele vai olhar que é um filho amado, uma filha amada que está pedindo. E não porque você mereça, mas porque Ele te ama. Não estou dizendo que você não mereça, tá? Estou dizendo que não é esse o motivo de Deus. Você merece. Você merece toda a graça, toda a bênção, toda a felicidade que Deus tem para te dar. E merece porque Jesus conquistou isso para nós na cruz. Amém? Vamos então agora à segunda leitura, que é da carta de São Pedro. Esse que é o primeiro chefe da igreja, o primeiro papa. E o que é que diz São Pedro aí em 1 Pedro 3, de 15 a 18? Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estai sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Volta e meia alguém quer explicações da nossa fé. Quer saber por que você é católico, por que você é cristão, por que você é do grupo de oração, por que você é da Legião de Maria. As pessoas querem explicações. E nós, segundo São Pedro, nós temos que estar sempre prontos a dar essas explicações. É uma grande oportunidade quando as pessoas nos questionam a nossa fé. Uma oportunidade de dar razão da nossa esperança. Só que ele faz um alerta, aí no versículo 16. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, nós temos que fazer com mansidão quando questionarem a nossa fé. Porque nós queremos conquistar o irmão e não afastá-lo de Deus. Nós temos a mania de considerar as outras religiões como sendo manifestações demoníacas. Biblicamente não é assim. Todas as vezes que a Bíblia trata de outras religiões, fala de deuses que não existem. E veja, é diferente quando você diz que um Deus não existe, de você dizer você serve o demônio. Isso ofende as pessoas, isso machuca. Isso faz com que elas se voltem contra você. Então, vamos dar razão da nossa fé, vamos explicar por que eu creio em Jesus Cristo vivo, ressuscitado e Senhor? Sim. Vou falar do amor de Deus? Sim. Mas com mansidão, com respeito. Respeite a fé do outro, respeite a religião do outro, e aí você vai guardar ele no seu coração, ele vai te guardar no coração dele também. Você ganhou o teu irmão. Faça-o, porém, com mansidão e respeito, com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois, será melhor sofrer praticando o bem, se essa for a vontade de Deus, do que praticando o mal. No mundo, há vez de ter aflições, disse Jesus.
Então, se eu vou passar por aflições, que seja fazendo o bem, sendo bondoso, sendo da paz, sendo compassivo, bem como nos pedem os mandamentos de Jesus. Bom, já que eu vou passar por aflições, que seja fazendo o bem. E assim, quando alguém for falar mal de mim, vai cair em contradição, porque o meu procedimento é sempre pelo bem. Que sejam confundidos os que falam mal de nós, porque nós passaremos pelo mundo fazendo o bem, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltemos aqui à palavra. Com efeito, também Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos. Jesus morreu e sofreu fazendo o bem. E nós somos seus imitadores, nós somos seus discípulos. E ser discípulo de Jesus é uma honra tão grande, irmãos, que eu senti muito forte no meu coração de me apresentar para as pessoas agora, dizendo: eu sou o discípulo Serginho. Eu não sou padre, eu não sou doutor, não sou teólogo. Eu sou um discípulo de Jesus. Mas ser discípulo de Jesus é uma coisa maravilhosa. Então aqui está diante de vocês o discípulo Serginho, um seguidor de Jesus. Ah, eu não sou santo ainda, não sou. Não sou perfeito, não sou. Mas tenha certeza, eu quero, eu desejo, eu quero ser esse imitador de Jesus. Então, se Jesus padeceu e sofreu fazendo bem, já que eu vou passar por aflições nesse mundo e nós passamos, eu também quero passar por esse mundo fazendo o bem. O justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Jesus sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pedro proclama aqui que Jesus ressuscitou, recebeu nova vida, e remete isso ao Espírito Santo. O Espírito Santo, que pela imposição das mãos dos apóstolos foi derramado sobre aqueles que aderiram à fé em Jesus. Esse Espírito Santo foi o que esteve ali presente no momento da ressurreição de Jesus. Uma vida nova pelo Espírito. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Vamos agora ao Evangelho do dia, João 14, de 15 a 21. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha a condicional. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Por quê? É impossível dizer: eu amo Jesus, mas eu não levo nada a sério o que ele fala. Eu amo Jesus, mas eu não faço nada do que ele pede. Não. Jesus já começa aqui na primeira frase. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, você vai ver os mandamentos e vai fazer. E vai obedecer. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aí ele dá uma recompensa. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Se nós guardamos os mandamentos, Jesus roga ao Pai que venha o Espírito para ficar sempre conosco. Então nós nunca estaremos sós. Ele, o Espírito, estará sempre conosco. É o Espírito da verdade que o mundo não conhece, porque o mundo trabalha a mentira. Nós estamos agora num tempo terrível das fake news. Ou seja, notícias mentirosas. E o pai da mentira é o demônio. Então, se nós somos de Jesus, nós recebemos o Espírito da verdade, não o Espírito da fake ou da mentira. É o Espírito da verdade. E aí, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Por isso o mundo usa e abusa da mentira. E aí grandes desgraças acontecem. Aí Jesus continua dizendo: vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Que
coisa maravilhosa, sem imaginar que o mesmo Espírito que pairava sobre as águas no momento da criação do mundo, o mesmo Espírito que se movia nos profetas, o mesmo Espírito que veio sobre Nossa Senhora, quando o anjo disse: o Espírito do Senhor descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O mesmo Espírito que veio sobre Jesus, quando depois de ter sido batizado no Rio Jordão, ele está em oração, o céu se abre e o Espírito desceu sobre ele, em forma corpórea como uma pomba. Esse Espírito que desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, esse mesmo Espírito estará dentro de vós. São palavras de Jesus. Então, por ele estar dentro de nós, a igreja nos ensina a proclamá-lo o doce hóspede da alma. Dentro de nós. Ó Espírito Santo, que maravilha. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos de Jesus. Eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Jesus está dizendo aqui, essas palavras de Jesus foram antes dele ir para a cruz, antes dele morrer. Então ele diz, um pouco tempo e não me verão mais. Mais um pouco de tempo e me vereis novamente. Aí ele fala da ressurreição. Então ele está preparando os apóstolos, os discípulos para esse momento. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai. Jesus e o Pai são um. Então, Jesus é Deus com o Pai. Olha, eu estou no meu Pai. E vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Olha, Jesus repetindo isso. Quem é que me ama? Diz Jesus. Quem é que me ama? Quem acolheu os meus mandamentos e os observa. Observa, quer dizer, olha, estou indo por esse caminho aqui, Belém, mas o que é que diz o mandamento do Senhor? Ah, então não, eu não vou por aqui, vou por aqui. Observar é levar a sério, é fazer o que o Senhor nos manda. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai. Quem observa os meus mandamentos será amado por meu Pai. Quem me ouve será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Que coisa linda. Então, se nós vivemos a palavra, nós seremos amados pelo Pai. Jesus também nos amará e vai se manifestar a nós. O que é se manifestar? Quando a Bíblia fala que Jesus se manifestou vivo, Jesus apareceu. Jesus teve uma relação de intimidade com os apóstolos após a ressurreição. Ele se manifestava vivo, ceava com eles, estava ali na intimidade com eles, amigo íntimo. Se nós observamos a palavra de Jesus no Evangelho e nós levamos a sério e vivemos isso, nós seremos amados pelo Pai e por Jesus e Ele vai se manifestar a nós. Ele vai ter essa relação de intimidade conosco. Que promessa maravilhosa. Eu vou ler novamente. Ora, quem me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que bom que encerramos esse momento do Evangelho com essa palavra. Eu me manifestarei a Ele, porque Jesus quer essa intimidade conosco e nos chama de amigos. E aí, se nós temos essa intimidade com Jesus e Ele mesmo nos chama de amigos, eu não preciso de mais nada. Né? E veio essa frase porque os meninos do Ministério Dogma gravaram e lançaram essa música, Eu Não Preciso de Mais Nada, falando daquele momento em que Jesus quer essa intimidade conosco, nos chamando de amigos. Você tem um Senhor e você tem um amigo, Jesus. Um amigo que você pode contar em qualquer momento da sua vida. Amigo é aquele com quem a gente pode contar, não é assim? Pois bem, você tem esse amigo e você pode contar com ele em qualquer momento, situação que você estiver passando agora. Você pode fechar os olhos e dizer, Jesus, olha para a minha situação, tu és meu amigo. O amigo quer todo bem. Eu sei que queres todo bem para mim.
Ajuda-me, Senhor. Venha, Senhor, agora com o Espírito Santo e com os carismas. Você que precisa de uma libertação, você que precisa de uma cura, de um milagre, você que precisa de uma orientação na vida, você que precisa ser perdoado dos seus pecados, de viver uma vida santa, fala com o teu amigo Jesus agora. Ele quer essa intimidade contigo, é Ele quem te chama de amigo. Eu quero vos agradecer, Senhor, por cada irmão que assiste a esses vídeos e que compartilha, que manda para outras pessoas que talvez estejam precisando também dessa mensagem. Eu te louvo e te peço que derrames o vosso Espírito Santo sobre cada um que acompanhou esse vídeo até agora, porque nós estivemos reunidos aqui em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.